Meu irmãozinho, minha irmãzinha, existem situações que despertam a nossa curiosidade. A Igreja Católica acusa aos brados a falta de 7 livros das Sagradas Escrituras na Bíblia dos protestantes. Isso é, o Antigo Testamento da Bíblia Católica conta com 46 livros, enquanto a Bíblia dos protestantes contam com 39. O catecismo, inclusive, alega que, por ocasião da Reforma Protestante, esses 7 livros teriam sido retirados do prelo por Martinho Lutero e outros integrantes da Reforma Protestante. Na ocasião, Martinho Lutero rejeitou a inclusão desses 7 livros, tidos como deuterocanônicos, uma vez que eles não somam nada ao objetivo principal das Sagradas Escrituras. Inclusive, não eram parte do texto hebraico que a tradição judaica selou. Por aí, foram criados após o selamento do Antigo Testamento. Realmente foram deixados de fora os livros de Tobias e Judite, o primeiro e o segundo de Macabeus, que são de conteúdo histórico, assim como os livros da sabedoria, eclesiástico, que são sapiensais, que são de dar conselhos. Também o livro profético de Baruch, personagem do Antigo Testamento, eu particularmente li a todos. E curioso é que quase todo o Velho Testamento é desprezado pela Igreja Romana. E na falta dos livros em questão no Antigo Testamento, absolutamente nada faz nenhuma diferença para o catolicismo romano. Vá lá! Tanto que, pelo que se observa, a doutrina católica, quão maior a quantidade de livros do Velho Testamento, maior a dificuldade dos fiéis a se aprofundarem verdadeiramente nas Sagradas Escrituras. Gostariam de ter centenas de livros, que é para embaralhar mesmo. Está entendendo o que eu chamei de confusão? Quanto à possível importância desses livros em verdade, a Igreja Romana está se lixando. Tanto que as passagens realmente importantes para o nosso relacionamento com Deus, a doutrina católica desobedece. Por outro lado, qualquer que se aprofundar na redação dos 7 livros, notará que são pleonásticos aos demais. Entendem? Inclusive, um dos destaques nesses 7 livros é a necessária guarda dos mandamentos da lei de Deus, justamente um dos principais itens da obediência às determinações do Pai Santíssimo, e que a Igreja Católica Romana corrompeu. Isso é, criou mandamentos próprios que contrapõem aos mandamentos verdadeiros de Deus. Vou citar alguns exemplos constantes nesses livros que apontam como excluídos pelos protestantes. Se vocês verem, meus irmãozinhos, em Tobias, por exemplo, um dos livros que não faz parte do livro da Bíblia protestante. Tobias capítulo 3, entre os versículos 3 e 4, tá lá, olha. Eles pecaram contra ti e desobedeceram aos teus mandamentos. Está falando para Deus. Tobias, profeta, está falando para Deus. Em Macabeus, por exemplo, a primeira carta aos Macabeus, capítulo, logo no primeiro, versículo 52, está lá. Houve muitos dentre o povo que abandonaram a lei. Parece até que nós sabemos quem está falando. Ainda na primeira Macabeus, no capítulo 1, ainda o 56, rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Está em Macabeus. O que eles rasgavam? Os livros que falavam sobre os mandamentos. Não é curioso como tem muito a ver com a história da Igreja Romana? Pois, como a história bíblica tudo se repete de tempos em tempos, de geração em geração, Judas, o Macabeu, além de fatos históricos da época, está se referindo também à Santa Inquisição, período histórico em que todos, particularmente na Europa, que portassem uma Bíblia Sagrada, ou tivesse em casa, ou qualquer livro dela, estaria certamente diante do poder papal na época em sérios apuros. Confirme essa verdade, meu irmãozinho. Você que está iludido, está levado pela falsa doutrina. Em 2 Macabeus, ainda continuando, capítulo 1, versículo 3, está lá,
que ele dispõe a vossa alma à piedade e à observância dos seus mandamentos, com um coração generoso e ânimo absoluto. Macabeus falando para Deus, tá? Que ele dispõe a vossa alma à piedade e à observância dos teus mandamentos, com um coração generoso e ânimo resoluto. Meus irmãozinhos, está isso num dos livros que a Igreja Católica afirma que foram retirados. Mas por que teria retirado se fala justamente o que o protestante fala? Porque é o que eu disse, são pleonásticos. Tá? Segundo a Macabeus ainda está lá, né? Que ele abra o vosso coração à tua lei e aos seus preceitos e que vos estabeleça na paz. Está percebendo? Olha, ainda na segunda Macabeus, o profeta, dando-lhes um exemplar da lei, recomendou-lhes não esquecerem os mandamentos do Senhor. Tá vendo? E como veem, reclamam que foram tirados esses livros do conteúdo bíblico, quando na verdade esses livros desmentem a doutrina católica. Então tinham mais é que ficar quietinho. Mas como todos os livros do Velho Testamento desmentem, todos, incluindo os 7, tá? Desmentem a doutrina católica, então é o que eu falei para vocês. O que eles querem, na verdade, é quanto mais livros, mais dificulta para o fiel católico a buscar a verdade. Olha Baruque, por exemplo, tá? Baruque, o último dos 7 livros, trata-se de uma repreensão. Em Baruque, capítulo 1, versículo 18, diz o quê? Nós lhe desobedecemos, tá? Recusamos-nos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, e desobedecemos os mandamentos que nos deu. Então ele está falando o quê? Deixando claro, gente, ainda Baruque 1,19, persistimos-nos em mostrar recalcitrantes contra o Senhor, nosso Deus, em nossa leviandade, recusamos escutar-lhe a voz. Novamente eu pergunto, está falando de quem? Então olha, tá vendo como é que é? Ainda em Baruque 2, versículo 10, tá lá, nenhuma atenção prestamos ao aviso que consistia em seguir os mandamentos do Senhor que nos havia imposto. Então, dá até vontade, gente, de pedir, é que agora já foi selado a Bíblia, para pôr sim esses livros, apesar de deuterocanônicos, mas porque eles depõem contra o ensinamento, a doutrina justamente católica. Então, essa crítica que fazem é totalmente infundada. Percebem? Porque, na verdade, o que eles estão acusando, o protestantismo, tá? É justamente contra eles, contra a própria doutrina de Roma. Como veem, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, praticamente toda a Bíblia Sagrada, colocando inclusive os 7 livros, tá? Acusa justamente a Igreja Católica Romana pela não obediência às verdades das Sagradas Escrituras. Ela, a igreja, deveria até agradecer a Lutero por, em verdade, fazer-lhe um favor, retirando esses 7 livros, ao invés de ficar apontando o dedo para ele. E demais que junto estudaram a não inclusão desses livros. Bem, é só se aprofundar na verdadeira palavra de Deus e, por certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha, vai constatar o que eu estou afirmando. Em nome de Jesus, amém.